Este episódio é um oferecimento tableiromix.com, a maior loja de livros do Brasil, e Mipamanics Radiocast, toda terça-feira, às 8h30 da noite. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer para vocês Kisama, o jogo que está em financiamento coletivo na Catarse e que é baseado no livro de mesmo nome. Em Kisama nós estamos no Rio de Janeiro de 1868 e no meio há uma guerra entre duas maltas de capoeira, os Guaiamuns e os Nagoas. Kisama é o personagem principal, é um escravo foragido que tenta encontrar sua mãe Bernardina e tem a ajuda de diversos outros personagens, como o próprio imperador Dom Pedro II, a princesa Isabel, o Araújo, o comerciante, entre outros. Está sempre fugindo também do alemão, o capataz que quer capturá-lo. Em Kisama, cada jogador recebe pontos de influência e tenta fazer um set collection de cartas para acionar ações específicas e ainda conseguir influência sobre determinados personagens para então conseguir a sua condição específica de vitória. Vamos dar uma olhada como que funciona o jogo, como que é o tema, como que é a mecânica e logo eu volto para falar o que eu acho de Kisama. Então galera, este é o setup inicial de Kisama. Observe que todos os componentes aqui são retirados de outros jogos, pois isso aqui ainda é uma versão protótipo, ok? No centro da mesa nós temos o tabuleiro representando o Rio de Janeiro de 1868 e a cidade está dividida numa guerra entre duas maltas de capoeiras, do lado esquerdo os Guaiamuns, do lado direito os Nagoas. Cada jogador recebe 10 marcadores de influência que deverá usar para conseguir marcar pontos no comércio, no ministério ou então nas praças. O jogo é um set collection, onde você deverá colecionar cartas específicas para acionar então uma das 5 ações possíveis durante o jogo. Acionando essas ações, você conseguirá colocar novos ministros do ministério, novos capoeiras vindos da senzala para as praças, ou então recrutar capoeiras das praças para ativar comércios e então conseguir dinheiro e recursos. Você ainda deverá usar as suas cartas durante o jogo para conseguir influenciar personagens não só literários, ou seja, do livro, como também vultos da nossa história, como a própria princesa Isabel, José de Alencar ou Dom Pedro II, o imperador, além de Waldorf, que é o detetive da história do Kisama, do livro, Araújo, o comerciante alemão, o Kisama, que é o escravo foragido que tenta encontrar Benedita, sua mãe, que está perdida na cidade do Rio de Janeiro, foragida na cidade do Rio de Janeiro. Cada um desses personagens, quando influenciados, você deverá descartar cartas da sua mão. Cada um deles tem uma necessidade diferente de cartas, uma combinação diferente. A princesa Isabel, por exemplo, precisa aqui que você descarte 2 cartas de liberdade. Você então irá, da sua mão, descartar 2 cartas de liberdade e poderá colocar um marcador de influência sobre a princesa Isabel. Em turnos seguintes, ou até no mesmo turno, se você ainda tiver cartas, você poderá colocar um segundo marcador de influência sobre a Isabel, então influenciando ela para trazê-la para a sua frente do tabuleiro. A partir de agora, a princesa Isabel, que estará na sua frente, ela lhe dará a cada turno uma habilidade específica e um objetivo para vencer o jogo. No caso da princesa Isabel, ela lhe coloque um capoeira na praça correspondente, descartando apenas a carta do capoeira. Vou explicar daqui a pouco como funciona isso, mas o objetivo dela, final, você vencerá o jogo enchendo 3 praças com capoeiras. Bom, deixa eu explicar o tabuleiro para vocês aqui. Ele é dividido em 2 partes e cada uma dessas partes tem 2 praças com lugar para até 4 capoeiras. Cada praça dessa está ligado por esses caminhos a comércios, ou no caso aqui dos Guaiamuns ainda para o Cabeça de Porco, que é um lugar especial de treinamento do personagem alemão que ele treina os Guaiamuns para combate. Então cada um desses jogadores, desses personagens,
vai lhe permitir uma forma de vitória, trazer uma forma de vitória distinta, o que deixa o jogo com realmente bastantes possibilidades estratégicas e bastante interação. Mas vamos ver como que funciona a mecânica central do jogo, que é a de ações. Uma das ações possíveis será conseguir novos ministros para habitar o ministério. Para isso, você deverá descartar da sua mão uma combinação específica de burguês, uma moeda e uma coroa. Então, poderá colocar um dos seus marcadores de influência lá no ministério. E agora, a partir de turnos futuros, no início de cada turno você comprará uma carta extra para cada ministro que você tiver no ministério. E se você conseguir colocar 4 ministros lá e tiver influenciado tanto o imperador como o José de Alencar, o objetivo seu será cumprido, que seria ter pelo menos 4 ministros no ministério. Outra segunda ação possível seria fazer novos comércios. Para isso você terá que descartar um burguês e 2 moedas e poderá colocar um dos seus marcadores de influência em um comércio qualquer do tabuleiro. Outra opção seria conseguir na respectiva praça trazer capoeiras da senzala. Por exemplo, se eu descartar uma carta de Nagoa junto com uma carta de liberdade, eu trarei então um capoeira da senzala para qualquer uma das praças da facção Nagoa. Poderia colocar aqui, ou poderia colocar nesta outra praça do lado direito do tabuleiro. Da mesma coisa, se eu descartar uma carta de Guayamon, poderia trazer um capoeira da senzala para qualquer uma dessas praças à esquerda do tabuleiro. As ações são acumulativas, então digamos que eu tenha uma carta representando 2 Guayamuns. 1, 2. Sem o númerozinho aqui em cima, eu poderia descartar uma carta dessa, combinado a 2 cartas de liberdade, para trazer, em vez de 1, 2 capoeiras para a praça, no caso dos Guayamuns, que foi a carta que eu descartei. Outra ação possível seria trazer, me desculpe pelo foco, outra ação possível seria de trazer capoeiras para trabalhar no comércio. Para isso eu teria que descartar uma carta ou de Guayamon ou de Nagoas, dependendo de qual lado da praça que eu estiver influenciando, e ainda mais 2 moedas. Então eu poderia trazer um capoeira daquela praça para trabalhar no meu comércio. Quando aquele comércio estiver completo, ou seja, tiver um burguês meu, da minha cor, e mais 2 capoeiras, eu agora, daqui para frente, terei sempre a meu dispor uma moeda extra. Então, digamos que no turno futuro eu queira fazer um novo ministério, só precisarei descartar um burguês e uma coroa, usando aquela moeda que o meu comércio estará me provendo a cada turno. Os comércios poderão ainda ser atacados, os capoeiras poderão ser atacados, que é a última ação possível. Sempre na proporção de 3:1, você poderá atacar a malta inimiga. Por exemplo, se alguém quiser atacar este meu comércio aqui, Guayamon, poderá descartar 3 Nagoas ou mais da sua mão para então matar um dos meus capoeiras. Se o comércio parar de funcionar, eu paro também de receber o income de uma moeda por turno. Você só pode atacar um capoeira no comércio caso não haja nenhum capoeira na praça ligado a ela. Porque se houver um capoeira, pelo menos um capoeira na praça que liga aquele comércio, você deverá primeiro eliminar um capoeira da praça. O cabeça de porco é como um comércio, só que ele é alimentado por 2 praças distintas. E o objetivo do personagem alemão é preencher o cabeça de porco com até 4 capoeiras. Ele poderá fazer isso trazendo capoeiras de qualquer uma das praças. Mas assim que uma praça dessas estiver vazia, qualquer outro personagem poderá também descartar 3 cartas de Nagoa para matar um Guayamon, mesmo que esteja no cabeça de porco. Para cada cabeça de porco, para cada capoeira que estiver aqui, quem deter o personagem do alemão poderá roubar uma carta de seus adversários. É um personagem realmente muito, muito poderoso. Outra opção que você pode fazer também é influenciar, então, cada um daqueles personagens lá em cima. A Princesa Isabel precisa de 2 cartas de liberdade, já o José de Alencar precisa de 2 coroas e o objetivo dele é ter pelo menos
4 ministros no ministério e ganha uma habilidade de colocar um marcador no seu ministério pagando um ícone a menos. Ou seja, poderei ter apenas com 2 cartas já promover uma das minhas influências em ministro. O imperador, ele pode mudar a cor de um marcador, tá? Descartando o seu custo, né? Ou seja, ele pode tirar as pessoas de lugar, né? E botar o seu marcador no lugar. E o objetivo dele também é conseguir 4 ministros. O Waldorf, no livro, é um investigador particular, um policial, que é chamado para, quer dizer, é convidado por Kisama, é pago por Kisama para achar a sua mãe Bernardina. Ele, para influenciá-lo, ele recebe então dinheiro, ele precisa ali de 5 moedas de dinheiro para ser influenciado, tá? Ele é um investigador, então ele tem o poder de trocar com um jogador uma carta de sua mão. Há pouco tempo ele saberá a mão de todos, é um investigador. Araújo, que é um comerciante, ele ganha o jogo caso tenha 4 comércios no tabuleiro, em qualquer um dos 2 lados, plenamente funcionais, ou seja, cheios. E a habilidade dele ele conta uma moeda extra para cada comércio que possui. Todo mundo recebe uma moeda para cada comércio. Araújo recebe 2. O alemão, que nós falamos, que talvez seja o vilão do livro, ele está caçando, ele está tentando aprender Kisama, o escravo foragido da senzala, e a habilidade dele é roubar cartas conforme seus capoeiras, guaiamus no cabeça de porco. Quanto mais capoeiras ele tiver na cabeça de porco, mais cartas ele poderá roubar dos seus adversários. E ganha o jogo caso a cabeça de porco esteja plena, com 4 capoeiras. Kisama tem uma habilidade para colocar uma carta debaixo do seu personagem, aquele personagem, a cada turno. Ou você faz isso, ou você não retira todas as cartas de baixo de Kisama e poderá usá-la em seu turno. O objetivo dele é achar Bernardina, sua mãe. Que só pode, na verdade, ela pode ser influenciada, ele deverá ser influenciada para conquistar o objetivo de Kisama ou então de Waldorf. Todos esses personagens poderão então ser influenciados diversas vezes durante o jogo. Digamos que o personagem, o jogador vermelho, tem influenciado a Princesa Isabel, na segunda influência que ele colocar, a Princesa Isabel então virá para a frente da sua mesa e agora será o objetivo do jogador vermelho encher as praças de escravos livres e terá a habilidade de trazer escravos não precisando mais da carta de alforria e apenas então a carta do escravo. As cartas de liberdade não serão mais necessárias para ela. A qualquer momento do jogo, o outro jogador pode pagar o custo novamente de 2 cartas de liberdade e colocar uma nova influência sobre a Princesa Isabel, bloqueando então seus poderes, não só a sua habilidade, como também a condição de final do jogo. Para retirar essa influência, o jogador vermelho deverá pagar novamente os custos de descartar novamente 2 cartas de liberdade para descartar a marcação de influência do adversário. Caso o adversário tenha a chance de colocar 2 marcas sobre a Princesa Isabel, o jogador vermelho então terá perdido esse personagem, que agora irá para o lado da mesa do jogador azul, que agora terá o objetivo de preencher as praças da cidade com capoeiras livres. Cada um desses personagens, então, poderá ser influenciado diversas vezes durante a partida, o que deixa o jogo realmente bem dinâmico e competitivo. Em seu turno, você receberá sempre 5 cartas e fará quantas ações você puder fazer. Poderia botar um no ministério, poderia botar um capoeira no comércio, por exemplo, e depois repor a minha mão para 5 cartas, comprando novas cartas do deck. Ou ainda poderei vir ao comércio uma vez por rodada, sempre existirão 3 cartas no comércio, eu poderei em meu turno vir pelo menos uma vez aqui e trocar uma carta qualquer da minha mão por uma outra carta do comércio, apenas uma vez por turno. Existem ainda algumas cartas especiais, como um escândalo, que permite você retirar um ministro do ministério. Digamos que o vermelho tenha vários ministros lá no ministério, então o jogador azul, por exemplo, poderá jogar esta carta em seu turno e retirar com um escândalo um dos
influência, um dos ministros do jogador vermelho, ou ainda cartas especiais que lhe trazem poderes específicos, como a burguesia, que coloca o marcador sobre Alencar ou Araújo, sem precisar descartar as cartas específicas para aqueles personagens. Ou ainda aqui a família real, que coloca o marcador sobre o imperador ou a princesa Isabel, também sem precisar descartar as respectivas cartas de influência de cada um dos personagens. Ou ainda mover Guaiamuns da praça para o cabeça de porco ou vice-versa, também sem precisar gastar as cartas de sua mão. Essas cartas todas são poucas cartas, acho que são 5 ou 6 no jogo ao máximo, mas elas dão uma possibilidade extra, uma surpresa extra durante o jogo. A partida então termina assim que o primeiro jogador conseguir ter pelo menos um dos seus personagens influenciados em sua frente do tabuleiro, atingindo o seu objetivo final. Então, galera, este foi por alto o Kisama, tá? Bem, vamos dividir isso em duas partes, ok? Primeiro vamos falar da mecânica do jogo. Kisama é um jogo que realmente me surpreendeu, tá? Ele tem uma mecânica simples, intuitiva de set collection, o que é realmente fácil. Você entende a iconografia, você entende as combinações de cartas e deixa o jogo muito intuitivo, ok? E set collection é uma mecânica que exige com que os personagens tenham interação constante na mesa, porque eu tenho que tentar adivinhar qual a estratégia de cada adversário na mesa para não deixar o comércio com cartas dando sopa, ou então bloquear de certa forma a influência sobre algum personagem específico que vai me trazer uma condição de vitória ideal. Ou seja, o jogo tem muita interação. E aquela questão de cada um dos 8 personagens, no caso são 7 personagens, a Benedita ela é apenas condição de vitória do Kisama e do Waldorf. Mas cada um daqueles 7 personagens com as suas condições específicas de vitória e poderes, habilidades, são extremamente competitivos, ou seja, faz com que você esteja o tempo inteiro colecionando não só a sua estratégia na mão, mas também travando ou impedindo que os seus adversários consigam, né, a vitória, a condição de vitória, que não é apenas uma, como o jogo tradicional, mas diversas condições de vitória distintas. Bem, eu acho que é um jogo que vai agradar de tanto gamers, tá, como novos jogadores. E ele tem, agora vamos falar do tema, tá? Ele tem um apelo histórico bem interessante. Não só por ter sido baseado num livro, num romance, que é bem legal, mas também por remontar um Rio de Janeiro, uma época muito legal da nossa história. Usar personagens vultos, né, da nossa história, misturado com personagens fictícios, também foi uma ideia muito feliz. Eu ainda acho que o jogo ele fica mais equilibrado com mais jogadores. Tá? Com 4 jogadores, o jogo fica bem competitivo e pode até demorar um pouco mais, aí de uma hora e pouco. Com 2 jogadores, o jogo fica meio solto, ok? Fica difícil de travar o adversário, ainda mais se ele tiver influência sobre 2 ou 3 ou 4 personagens na mesa, então o jogo pode ficar um pouco mais rápido, um pouco mais solto. Talvez não agrade a todos dessa forma de dois personagens. O autor, ele ainda está finalizando o manual, tá? Ele já fez algumas modificações, desde do gameplay, que vocês vão assistir aqui, o link vai estar do gameplay do Luquita, tá? Não fiz o gameplay, mas o Luquita fez um muito legal, que vocês têm que assistir para conhecer a dinâmica dos jogadores. E algumas alterações já foram feitas de lá para cá, como por exemplo, os capoeiras mortos em combate não são mais retirados do jogo, voltam para a senzala, não dando então uma condição, né, de você ficar sem capoeiras durante uma partida. Mas eu acho que com 2 jogadores ainda existe uma outra variável possível. Tá? Uma dica que eu testei aqui com o meu grupo e funcionou muito bem, foi você ter apenas uma ação por turno. Normalmente no jogo, na partida normal, você tem 105 cartas na sua mão, vai comprar cartas extras para cada ministério que você tiver no ministério, vai fazer quantas ações que você puder fazer, e então ainda descartar a carta se quiser e no final do seu turno repor a sua mão. Eu experimentei uma variável com 2 jogadores que funcionou muito bem, deixou o jogo com um ritmo um pouco mais estratégico, que foi você poder fazer apenas uma ação. Você pode no comércio, você pode descartar cartas, mas em vez de fazer diversas ações, eu poderia escolher apenas uma e fazê-la quantas vezes eu quiser, mas eu puder, mas apenas uma ação.
Bom, é uma forma de se testar uma variável que eu achei que com 2 jogadores deixou o jogo bem interessante. Bom, mas isso são adaptações, o jogo está redondo, o jogo está funcional e ele agrada, como eu falei, vários níveis de público. E eu ainda vejo a possibilidade de que Sama agradando também, né, o nível acadêmico, ou seja, é um jogo que eu não sou professor, mas eu tenho certeza que o Luquita, por exemplo, que é professor, vai ter o prazer e a oportunidade de levar esse jogo para a sala de aula. É uma vivência muito interessante e dinâmica, não só competitiva, mas também que traz à tona a nossa história, nossos personagens mas como eu já falei isso algumas vezes, o jogo tem que ser uma boa mídia. E essa, com certeza, é uma excelente. Bom, os autores estão de parabéns, o projeto ainda está agora em financiamento na Catarse, então o link está aqui embaixo. Vale a pena correr lá e apoiar. Eu ainda acredito que a produção, eu não sei ainda como vai ser, se a arte está pronta ou não, apenas os últimos detalhes finais estão sendo feitos, então se você quiser acompanhar e dar o seu palpite, é só entrar lá no projeto ou então aqui comentar o nosso vídeo ou nossa página do Facebook. Ok, galera? Eu sou o Jack Explicador. Qualquer dúvida é só escrever pra gente. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Manics.